Então, pessoal, dando continuidade aqui à aula, a gente vai para a parte 3, onde vamos tratar sobre a camada de enlace e camada física. São camadas muito próximas, muito íntimas, uma depende da outra, na verdade. A camada de enlace ela disponibiliza as tecnologias de transmissão, que existem várias, e a camada física, os meios de transmissão, certo? Eu sempre uso a seguinte analogia. Imagina a camada de enlace como sendo uma locomoção que vai te levar a algum lugar. Essa locomoção ela pode ser um avião, ela pode ser um carro, ela pode ser uma moto. Todas essas estratégias têm um objetivo único que é te locomover de um lugar a outro, ou seja, te movimentar de um ponto a outro. Mas cada elemento desse vai fazer isso de uma forma diferente. O avião vai usar o ar, o carro vai usar uma estrada, mas ele cabe mais pessoas, já é diferente da moto. Então, todas fazem uma mesma ação, que é movimentar, mas cada elemento de maneira diferente. Isso é exatamente igual a essa estratégia que as tecnologias de transmissão utilizam, certo? O Frame Relay, o Ethernet, o Wi-Fi, o 802.15, o 802.16 e etc., o HDLC, o PPP, todos são tecnologias que têm como função movimentar a informação de um ao outro. Agora, como isso é feito, a peculiaridade, a especificidade vai depender das características da tecnologia, certo? Então, imagina só, o carro é a tecnologia. O que seria a camada física? A camada física seria a própria estrada. Eu tenho diversos tipos de estrada, né? Eu tenho, por exemplo, um calçamento, eu tenho um asfalto, eu tenho uma estrada de terra. Todas essas estratégias são caminhos, são meios de transmissão. É um ambiente pelo qual a informação trafega ou anda, né? No entanto, cada estratégia tem a sua especificidade, né? Digamos que o asfalto seria a fibra ótica e o calçamento seria o patraçável, por exemplo, certo? Fazendo um comparativo aqui bem distante, mas só para vocês entenderem, certo? Então, são duas camadas que têm uma relação muito forte. Ambas têm como objetivo realizar o processo de movimentação dos dados, certo? Movimentação dos dados. Beleza, vamos para frente. Vamos falar um pouquinho sobre encapsulamento. Camada de aplicação, a informação é a mensagem, é o próprio dado. Não tem um nome muito específico, é isso mesmo, certo? Quando a mensagem chega até a camada de transporte, ela recebe o nome de segmento. O segmento é a informação da camada de aplicação mais a informação da camada de transporte. Ou seja, a informação do protocolo de aplicação com o protocolo de transporte que eu estou usando naquele momento. Por exemplo, HTTP na aplicação e TCP no transporte. O FTP na aplicação, TCP no transporte, assim vai. Certo? O segmento, quando ele chega à camada de rede, e o percurso é exatamente esse, né? A informação quando entra, ela segue da camada de aplicação até a física. Então, quando a informação chega à camada de rede, ela é chamada de pacote. E o pacote, por sua vez, tem informação da camada de aplicação, camada de transporte e camada de rede. Certo, pessoal? Inclusive, talvez a terminologia de encapsulamento que a gente mais usualmente utiliza, né? É o pacote. O pacote é a informação da camada de rede atuando na rede. Quadro. O quadro é a informação da camada de enlace. Só que dentro do quadro eu tenho o pacote, dentro do pacote eu tenho o segmento, dentro do segmento eu tenho a mensagem. Ou seja, o quadro engloba tudo, certo? E a camada física, na verdade, ela não tem um termo específico, a gente usa o termo bits ou sinais, certo? Dispositivos. O computador, PC, né, um notebook, ou um celular, ou qualquer estratégia que permita interação com o usuário, ela lê, né, todas as camadas. Então, por exemplo, um computador ele enxerga até a camada de aplicação. E se ele enxerga até a camada de aplicação, significa dizer que ele enxerga física, enlace, rede e transporte. Certo, pessoal? Ele enxerga todas. O roteador ele vai até a camada de rede, ou seja, para ele tomar a ação dele de decisão, ele precisa enxergar as informações que estão no cabeçalho do pacote, né? Ou seja, as informações que estão dentro do cabeçalho do protocolo IP. Então, para que isso aconteça, ele só precisa enxergar até a camada de rede. Então, seria um desperdício de recursos fazer com que o roteador lesse até a camada de aplicação, por exemplo, se lá ele não vai usar nada. Né? Se ele não vai precisar de nenhuma informação que esteja nessa camada para tomar a decisão dele, que é a decisão de fazer encaminhamento. Né? Verificar o melhor destino e fazer o encaminhamento. Então, para que isso aconteça, apenas a camada de rede vai resolver. Camada de enlace. A camada de enlace, ela
tem como dispositivo ali acessório, o próprio switch e a placa de rede. São dispositivos que precisam trabalhar com os endereços físicos. Então, por exemplo, para um switch tomar a decisão dele de encaminhamento, ele precisa fazer uma leitura do quadro para observar qual é o endereço MAC de destino, para a partir daí verificar se existe uma interface mapeada para aquele endereço físico lá. Certo, pessoal? E na camada física seria o hub, né? Um elemento mais burro aí, que não faz nenhuma análise de nenhum dado para tomar a decisão dele, simplesmente ela tem um caráter muito físico, se chegar a informação numa interface, ele vai mandar para todas as outras, inclusive de forma elétrica, né? Usando eletricidade e não puramente lógica, como todas as outras camadas superiores fazem. Na parte aqui de baixo, a gente tem alguns protocolos importantes para o contexto. Então, por exemplo, camada de aplicação. HTTP, FTP, Telnet, SMTP, POP3, DNS, CNMP, TFTP, são todos protocolos de camada de aplicação. Apresentação, ASCII, GIF, JPEG, MPEG, ou seja, são carinhas que têm como objetivo fazer o quê? Compressão, formatação, codificação. Certo, pessoal? Então, no contexto do OSI, isso estaria na camada de apresentação. No contexto TCP, isso é camada de aplicação. Certo? Aí embaixo algumas estratégias da camada de sessão, certo? Que hoje são assumidas pela camada de aplicação, na sua maioria, e algumas coisas também na camada de transporte, como por exemplo essa questão da marcação dos dados e tudo mais, que é algo bem específico da segmentação na camada de transporte. Essa camada aqui, a camada de transporte, a gente tem os dois principais protocolos, TCP e UDP, existem outros, certo? No entanto, esses dois são os mais utilizados, e o TCP, por sua vez, que inclusive em conjunto com o IP dá nome ao modelo TCP/IP, é o principal protocolo da camada de transporte, ele que traz todas as premissas de confiabilidade, né, de entrega confiável, para dentro do contexto da internet, que se não houvesse TCP provavelmente seria um caos, né? Porque a gente não tem garantias que a informação ela vai chegar até o destino puramente pela infraestrutura da internet, que é uma infraestrutura muito ingerenciada, né? Ela é uma rede de redes, então eu tenho vários provedores, eu tenho vários ISPs, e esses caras muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, eles têm gerências diferentes, então eu não garanto, por exemplo, que o backbone da operadora tal vai estar funcionando naquele momento, então as perdas elas são inerentes ao contexto da internet, e o TCP é uma estratégia para fazer esse controle, né? Observar esse transporte e, se for necessário, atuar fazendo retransmissões, fazendo controle de fluxo e uma série de estratégias aí que ele tem para trazer confiabilidade ao ambiente caótico da internet. Camada de rede. Camada de rede, o principal protocolo é o IP, Internet Protocol, né, que é o protocolo que cuida do processo de interconexão de redes. IP significa Internet Protocol, ou seja, protocolo da internet. O que isso quer dizer, protocolo da internet? Ou seja, um protocolo que cuida da comunicação internetwork, ou seja, entre redes, pessoal. Então ele tem uma atuação super importante, é o coração pulsante da internet, é por conta dele que a informação sai de uma rede e vai para outra. Então se você tira o IP, você acaba com a internet, certo? Camada de enlace de dados. Eu tenho várias tecnologias de transmissão aí, como ATM, PPP, Frame Relay, HDSL, o próprio Ethernet, né, que é a principal tecnologia de rede local do mundo. Eu tenho Bluetooth, eu tenho WiMAX e uma série de outros, certo, pessoal? Até mesmo o Zigbee, né? São tecnologias de redes pessoais. E a camada física eu tenho vários tipos de meios de transmissão aí, como por exemplo o parque lançado, coaxial, fibra ótica, o RJ45 e entre outros, né? Então você tem um panorama aí com vários protocolos, várias estratégias, né? Os protocolos de aplicação, os protocolos de transporte, você tem o TCP e o UDP. O TCP ele faz uma série de controles, mas ao mesmo tempo ele gera mais overhead, mais sobrecarga na rede. O UDP já é um protocolo mais leve, ele faz menos controles e visa desempenho. Então, por exemplo, aplicações de streaming, aplicações de jogos online, de voz sobre IP, normalmente vão usar o UDP porque elas querem que a informação chegue rápido, mesmo com a perda, certo? Então, o UDP ele atua nesse ambiente que o desempenho é importante. E o TCP atua num ambiente onde a confiabilidade da entrega ela é essencial. E se não acontecer, eu estrago o processo de comunicação. São dois caras super importantes, com funções específicas, mas atuam em conjunto na camada de transporte, certo? Pessoal, esse é o panorama geral, certo? O panorama do modelo. Eu até indico você imprimir essa página, colocar no caderno,
né, deixar isso sempre visível para você sempre estar enxergando, porque a base de tudo está aqui. Você só consegue caminhar no estudo das redes de computadores se você tiver essa base aí muito bem fundamentada, muito bem organizada, certo, pessoal? Vamos fazer aqui uma revisão, uma retomada do que a gente aprendeu e depois vamos fazer alguns exercícios, certo? Então vamos lá. Pontos importantes que foram observados. Necessidade de organização das partes em uma arquitetura ou modelo, a questão de padronização. A gente precisa disso para que fabricantes de diferentes modelos possam implementar um modelo e a partir daí utilizarem e se comunicarem. A função geral de cada camada, a adequação dos dispositivos, né, roteadores, suítes, etc., nas camadas, os tipos de encapsulamento, que são as PDUs, que a gente viu, aplicação, mensagem ou dado, transporte, segmento, rede, pacote, camada enlace, quadro. Como os conceitos de entendimento e movimentação estão alocados nesse contexto inteiro e quais os principais protocolos e tecnologias de transmissão presentes nas camadas, que foi o que a gente viu na parte de baixo do quadro. Certo, pessoal? Bem, vamos fazer um comentário aqui sobre uma questão, né? Questão de número 1, questão aberta. Tomando por base o modelo TCP/IP, compare esse modelo com o OSI, apresente claramente suas camadas e as principais funções desempenhadas por cada uma delas, apresente um esboço da sua pilha de protocolos e tecnologias com as suas principais implementações, as ligações entre cada um desses protocolos, bem como as portas bem conhecidas utilizadas por esse serviço. Dentro desse contexto, explico o processo de encapsulamento e desencapsulamento. Pessoal, essa resposta toda aí, ela está, aliás, a resposta para essa pergunta aí, que é uma pergunta bem abrangente, né, no contexto do que a gente viu hoje, ela é respondida exatamente com isso daqui. A única coisa que não tem nessa figura para responder aquelas questões são as portas. Eu sempre falo que as portas, por mais que você saiba que são muitas, mas você tem a obrigação de decorar os principais, sabe? Você precisa saber que a HTTP roda na porta 80, que o FTP usa 20 e 21, que o SMTP usa a porta 25, que o POP3 é 110, que o DNS usa 53. Certo, pessoal? Que o DHCP vai usar 67 e 68. Você precisa decorar isso de alguma maneira, memorizar, certo? Por quê? Porque no dia a dia você está fazendo uma análise de tráfego, por exemplo, e você captura uma informação que está atachada lá como porta de destino, porta 53, você tem que saber que aquilo é um DNS. Você não pode ir naquele momento ali, às vezes é um ambiente de produção, você precisa estar resolvendo rápido aquela situação, você não pode recorrer ao livro para, naquele momento ali, que está quente, né, que você precisa resolver rápido. Então, as portas bem conhecidas vocês precisam decorar, certo? No mais, tudo que a gente precisa para responder aquela pergunta está aí. Modelo OSI, a relação com TCP/IP, as funções de cada camada, certo? A parte de encapsulamento, esse desencapsulamento ali, né? O encapsulamento é isso aqui, pessoal. É nessa direção, de cima para baixo. Então, mensagem, vira segmento, vira pacote, vira quadro, vai para o meio físico. Quando essas informações chegam, elas chegam pela camada física. Então, primeiro contato dela é da forma lógica com a camada de enlace. Então, eu tenho uma retirada do quadro aqui, faço a leitura, o pacote vem para cá, eu retiro o pacote, faço a leitura, o segmento vem para cá, eu retiro o segmento, faço a leitura e vem a mensagem para cá, que provavelmente vai ser entregue para algum usuário que está aqui em cima. Certo? Então, o encapsulamento é a formação desse processo. E o desencapsulamento é quando a informação chega e ela vai ser desencapsulada. Certo, pessoal? No mais, está tudo aí. É uma resposta que se eu perguntar, por exemplo, numa prova, se caísse numa questão de ENAD, algo desse tipo, como já caiu, parecido, né? Aí vocês precisam responder do jeito que está nesse quadro. Se vocês conseguirem desenhar esse quadro lá, com certeza vai ser nota 10. Certo, pessoal? Eu vou encerrando aqui a parte 3 da aula. E a gente vai para a parte 4, onde a gente vai trabalhar mais algumas questões. E aí a gente encerra esse primeiro momento aí de revisão para o ENAD, trabalhando o tópico modelo OSI e modelo TCP/IP.